Olá, gente, tudo bem? A semana passada foi uma bênção, graças a Deus. Todas as lives foram muito boas. Live de sexta foi muito bom. Era, acho que era, Evidências. acho que era 2 da manhã, não era por aí, mas 1, 2 da manhã. Mas eu fiquei acordado só para poder participar da live com vocês e foi uma bênção, graças a Deus. A gente vai retomar o nosso assunto, que é sobre ensaio. A gente recebeu bastante perguntas. E E foi bem legal tudo que vocês escreveram pra gente e continuem escrevendo, porque vai ajudando a gente saber o que é melhor para vocês, tá bom? Ahn, então, vamos lá, preparados? Oi, Casinha, preparados? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre um pouco de dinâmica de ensaio, que é também muito relacionado com a, com a preparação do ensaio. Acho que ainda a gente está ainda nesse campo da preparação do ensaio também. Então, as coisas ainda estão intercaladas, mas eu vou tentando seguir um fluxo. E o Diego vai estar controlando as perguntas. Dinâmica de ensaio. Igual a gente falou na semana passada, o ensaio ele acontece muito antes, né? É todo antes da hora do ensaio em si mesmo. O ensaio acontece muito antes. Toda a preparação faz parte. Tudo já está intercalado, quer dizer, a gente já tem que ir pensando no ensaio quando a gente está indo para o ensaio, né? E é bem importante. E para isso, eu escrevi algumas coisas aqui para me orientar. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a preparação do ambiente do ensaio. Eu acho que é um fator muito, muito importante para a gente conseguir trabalhar bem. Então, parece uma coisa meio básica, meio boba, assim, mas ela. Meu Diego aqui. Ela ela gera muito resultado na hora do ensaio em si. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, é, preparar o ensaio é a gente pensar onde esse ensaio vai acontecer, se tem cadeira suficiente para todo mundo, se tem luz suficiente para todo mundo, se tem ar suficiente para todo mundo e se tem material suficiente para todo mundo. A gente já, lá na sede, pelo menos, a gente já estava com uma equipe de arquivo, aliás, muito, muito profissional, muito boa, e que sempre chegavam bem antes do ensaio para poder montar as partituras, está tudo na estante, uma coisa realmente muito, muito profissional. E essa é uma ideia muito legal. Se o pessoal das filiais ainda não fazem, eu super aconselho a fazer, porque isso é um estresse a menos, né? Quando o instrumentista ou o coralista chega lá no ensaio, já tem a partitura lá, já é um estresse a menos. Então, todos esses fatores pré-ensaio são realmente muito, muito importantes para o ensaio ter uma boa dinâmica e acontecer bem. E sobre o ambiente, eu sei que a gente ensaia onde a gente pode, onde a gente tem condições, mas de preferência um ambiente com luz, um ambiente claro, um ambiente que tenha ar, que não seja sufocante, não muito fechado, e principalmente um ambiente silencioso, porque a gente trabalha com música, a gente trabalha com som, toda a percepção, todo o ambiente sonoro externo em volta da gente é muito importante. Então, se a gente puder ter um ambiente silencioso e, e calmo, essa é a melhor indicação. Eu lembro que no ensaios da Nipo, as, as crianças ficavam correndo no meio do ensaio, é, era até engraçado, mas se você, por acaso, puder evitar isso, de ter um ambiente calmo, deixar as crianças ou no Ministério Infantil, etc., isso vai trazer muito para o ensaio. Beleza, sobre ambiente era isso para falar. A segunda coisa, eu queria falar um pouco da postura, porque a postura que você vai ao ensaio é geralmente a postura que o ensaio vai ter, por exemplo. E agora eu falo um pouco mais para o líder, para o regente, para o maestro. Se você chega no ensaio muito estressado, se você chega no ensaio nervoso, chega tenso, provavelmente o seu ensaio vai ser da mesma forma, tenso e nervoso,
enfim, difícil de ser produtivo desse jeito. Se você chegar num ensaio mais calmo, com mais relaxado, num bom nível, mais calmo, um pouco mais sério, mais concentrado, esse ensaio vai tender a ter esse ritmo. Então, sempre pense nisso. A postura que você vai ao ensaio é o que vai ditar o ritmo do ensaio. Então, eu acho muito importante que o maestro esteja realmente esteja concentrado, esteja sério, esteja não totalmente relaxado, se você está muito de boas e tanto faz, etc. Os músicos, os instrumentistas, os cantores, eles vão perceber isso, e isso vai ditar muito do ensaio. Então, provavelmente vai ser um ensaio muito disperso, um ensaio com poucos focos de concentração, com falta de atenção, etc. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Realmente tentem ser uma postura exemplar para você poder inspirar os instrumentistas e os coralistas. Tipo, se eles veem que você está sério, que você está focado, que você está concentrado, eles também vão tomar essa atitude de você. Então, é realmente uma questão de reflexo, né? A postura que você está é geralmente como as pessoas vão se comportar. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Vou entrar agora mais ou menos no ensaio em si. Início, por exemplo. No início, geralmente as pessoas vêm de vários cantos, todo mundo está conversando e um falando com o outro, etc. Então tá um clima geralmente muito disperso, assim, né? E aí é legal no início você, para o nosso lado é bom porque a gente começa o ensaio com uma oração. E isso já é uma forma de você se concentrar e uma forma de você estar lá, de chamar as pessoas para aquele ambiente, para aquele lugar. E então, além da oração, que é o mais principal, realmente lembrar das pessoas que eles têm que estar ali naquele momento, não pensar em qualquer outra coisa, não pensar em qualquer outra atividade, realmente viver aquele ensaio, porque isso vai ajudar muito na concentração. E a hora do ensaio é uma hora de aprendizagem, uma hora de você receber informação e acolher aquela informação. Então, o ambiente tem que estar propenso a isso. Então, tenta chamar a galera para viver aquele momento, para estar aqui e ficar aqui e não se dispersar. Se as crianças não estiverem correndo, se a Melissa não estiver correndo, se a Melissa não estiver correndo, o Natan não estiver correndo, tenta não prestar atenção nos seus filhos, realmente viver aquele momento. A concentração é muito, muito importante. E aí, passado esse momento, na hora que você está no ensaio, geralmente o ensaio tem picos de energia, né? Tem picos altos, picos baixos e picos médios, né? E eu, com o grupo amador, geralmente, que é com o grupo que a gente trabalha na igreja, eu sempre começo a fazer os ensaios. Gente, vocês estão vendo o Diego? Eu não estou vendo ele. Eu não sei se ele está na live. Voltando. Eu sempre começo a fazer os meus ensaios com o grupo amador, por exemplo, com uma coisa, algo familiar. Algo que as pessoas já saibam, que eles se sintam mais familiares, que eles se sintam confortáveis para começar a tocar. Geralmente, se você começa com uma coisa muito nova, isso não é uma regra. Geralmente, você pode começar com uma coisa nova para poder dar um boom, chamar a atenção da galera. Também funciona. Mas eu sempre vou para essa linha de deixar as pessoas sentarem, se assentarem e começar o trabalho com uma coisa que eles já se sintam confortáveis até entrar em alguma coisa nova. Então, passado esse momento que está todo mundo concentrado, todo mundo familiarizado, todo mundo sabe, estou aqui tocando, é uma coisa que eu já conheço, que eu já tenho familiaridade, intimidade, isso eu acho muito bom até como forma de aquecimento, do que colocar uma coisa nova de fato. Passado esse momento que você ficou, que o ensaio está sentado, que está todo mundo lá, aí eu traria uma coisa nova, aí eu traria uma leitura nova, traria um hino novo, novo assim, lembrando que eu falei semana passada, dentro do repertório, quer dizer, a gente já sabe que esse hino vai acontecer
no ensaio. E, e aí, nesse momento, eu traria eu vou tentar de novo pôr o Diego na live. Por algum motivo não está conectando, não sei. Eu tentaria trazer, nesse momento, alguma coisa nova, alguma coisa que fosse desafiadora, que puxasse, que as pessoas se sentissem desafiadas e sentassem na ponta da cadeira e tentassem tocar. Isso eu acho muito, muito, muito legal, nesse momento. Vou responder uma pergunta aqui, se eu acho que precisa ter aquecimento em todo o início de ensaio. Olha, eu sou bastante a favor da ideia do aquecimento, porque as pessoas chegam das mais diversas formas para o ensaio, né? Tem gente que vem do trabalho, tem gente que faz 30 minutos que acordou, tem gente que acabou de correr uma maratona e está vindo para o trabalho, e está vindo para o ensaio, enfim. Então, as pessoas chegam de diversas formas para o ensaio. E eu acho que o aquecimento, assim, igual eu falei, do período de concentração, é um período que ajuda muito a gente focalizar, a gente centrar. Fora desse lado psicológico, tem o lado musical, realmente, né? Talvez para um instrumentista não seja tão mais óbvio quanto para um cantor, porque o cantor trabalha com o corpo, trabalha com o músculo, o instrumentista da mesma forma, mas para o cantor eu acho essencial um aquecimento, porque provavelmente um ensaio tem em média 3 horas por aí, é bem importante você preparar o seu corpo para isso, é bem importante você preparar a sua musculatura para isso, para você poder aguentar toda a jornada de ensaio. E para os instrumentistas eu acho excelentes. Para quem é instrumentista e para os instrumentistas de sopro, por exemplo, estão vindo de qualquer outra circunstância para concentrar o fluxo de ar, para poder se concentrar, pensar mais na respiração, pensar na qualidade do som, pensar na qualidade da emissão. E para os músicos de cordas, o nosso aquecimento se dá mais um pouco aqui no dedo, né? Tipo, colocar o dedo no lugar, colocar os semitons no lugar, o que é junto, o que é separado. E também o arco, né? Fazer um aquecimento com exercícios de divisões de arco, usar metade de um arco, usar metade do outro arco, com golpes de arco, enfim, dá para ser realmente muito, muito criativo. Há casos e casos, né? Por exemplo, num ensaio antes de um culto começar, talvez o tempo seja um pouco apertado, então talvez eu não faria um aquecimento. Mas se é um ensaio com propósito de pedagógico, de aprender, de crescer, de evoluir musicalmente, eu faria, sem sombra de dúvida, um aquecimento. Então, acho que é uma boa pergunta. E aí, voltando ao elemento novo que eu disse do ensaio, é muito importante que o maestro ele faça uma leitura do grupo, que ele veja o nível de concentração do grupo. Quer dizer, a galera está mais para baixo, a energia está um pouco baixa, a concentração está baixa, está disperso. Nesse momento, eu provavelmente não colocaria alguma coisa muito, muito difícil. Colocaria uma coisa meio que médio, assim, né? Mas eu tentaria chamar esse grupo a atenção de novo. Por isso que eu acho que o regente tem que ter realmente uma boa leitura do grupo e saber como o grupo está respondendo, né? Se eles estão mais lentos, se eles estão mais ágeis, enfim. Geralmente, quando o grupo está muito rápido, muito, muito ágil, é a hora de você colocar coisa para fazer, porque o grupo está respondendo. Isso vai dando uma motivação. Para mim, é exatamente igual uma corrida, ou uma meia maratona, enfim. A gente começa correndo e geralmente os primeiros minutos são bem difíceis, até o nosso corpo acostumar. E quando o nosso corpo acostuma, geralmente a gente consegue pegar um ritmo mais balanceado e aí é a hora de manter. Então, quando a gente está super agitado no ensaio, num aspecto bom, é hora de manter a produtividade. Então, eu super indico para os regentes que eles realmente sejam sensíveis ao grupo, que eles possam fazer uma leitura do grupo, como o grupo está respondendo, como o grupo não está respondendo, e nesse ponto reagir a isso. Do outro lado, se você está com um grupo muito, muito disperso, ou com a energia muito baixa, a concentração muito baixa, eu, por exemplo, faria uma pausa, por exemplo. Eu faria uma pausa, deixaria as pessoas
relaxarem, enfim, fazer outras atividades, porque eu acho que quando as pessoas voltam para a atividade musical, elas vêm com outro estado. Então, todos esses truques de saber onde eu vou parar, onde eu vou fazer uma pausa, de saber quando eu posso falar mais, quando as pessoas estão mais, mais sensíveis à minha fala, ou quando as pessoas não estão sensíveis. Por exemplo, quando a energia está baixa e eu fico falando demais, geralmente isso também vai deixar a energia cair. Talvez as pessoas queiram ter mais ação e se despertar um pouco mais. Então, o que eu digo a vocês é: façam uma leitura do grupo de vocês, vejam como eles estão reagindo, como eles não estão reagindo, e isso é o importante. Isso vai ajudar o ensaio a ser mais dinâmico, a ter um ritmo melhor, a ter mais eficácia, né? Quando a gente tem um problema na orquestra, eu digo um problema musical, né? Eu sempre vou para o lado da gentileza, da educação e da bondade. Eu acho que uma postura agressiva, assim, às vezes agressividade, eu digo, não vou falar agressividade que é uma palavra que tem uma conotação pejorativa, vou falar uma atitude enérgica. Uma atitude enérgica, às vezes, é necessária para você dar um oi no grupo, para eles poderem vir com você. Isso sim, às vezes é necessário, mas talvez não o tempo todo, né? Talvez as pessoas precisam de uma palavra de valorização, de uma palavra de incentivo, de uma palavra, isso foi muito bom, isso foi muito ok. Isso ajuda a pessoa, anima a pessoa e dá outra pessoa agora, e dá um gás. Então, numa solução de problema, eu sempre vou tentar ir pelo lado da gentileza, eu sempre vou tentar ir pelo lado da compreensão. Alô, Diego? Sempre vou tentar ir pelo lado da compreensão, sempre vou tentar ir pro lado de me pôr no lugar da pessoa e entender o que essa pessoa está fazendo, qual é a dificuldade dela e tentar ir por esse lado, porque eu acho que no ambiente positivo a gente consegue mais resultados do que no ambiente negativo. E aí, para soluções de problemas, entrando de um ponto de vista mais técnico, é uma dica que eu dou, que é como funciona o estudo de um instrumentista profissional, de um cantor profissional. Quando a gente está estudando um trecho, a gente costuma dividi-los em parte, e a gente costuma criar objetivos. Então, eu acho muito importante a gente ter metas na hora do estudo e na hora de um ensaio. Por exemplo, se eu vejo ali que o naipe de violinos 2, segundos violinos, está com mais dificuldade, eu vou isolar um trecho desse naipe, posso pedir para a seção de cordas inteira tocar, por exemplo. Mas a minha atenção vai estar especialmente com os primeiros violinos, ou eu vou fazer que os outros naipes estejam apoiando ali os segundos violinos, que eles toquem mais baixo, que eles estejam ali dando realmente uma assessoria para os segundos violinos, mas toda a minha atenção vai estar voltada para os segundos violinos, por exemplo. E aí eu vou isolar esse trecho, tipo, é uma seção de 5 compassos. E aí eu vou pensar, o que eu quero tirar desse trecho? É afinação um problema? Então, meu foco é afinação. É ritmo o problema, precisão rítmica? Então, meu foco é precisão rítmica. O problema é arcada? Então, eu vou me concentrar na arcada. Por quê? Porque, geralmente, no momento de dificuldade, as coisas ficam muito expostas. E, geralmente, a gente não consegue solucionar tudo. Tudo. A gente não consegue solucionar arco, afinação, precisão rítmica, fraseado, etc. Tipo, 5 elementos. Talvez você consiga solucionar 2, mas 5, talvez, num grupo amador, seja muito difícil. Então, eu vou isolar esse trecho e vou ter a minha meta. Por exemplo, minha meta é afinação. Então, se a minha meta é afinação, eu vou trabalhar em função da afinação. Esse é o meu objetivo. Porque eu acho que é muito mais, que a gente ganha muito mais quando a gente consegue
concretizar essa informação e ela ficar, do que passar superficialmente por tudo e, no final das contas, não ficar nada. Então, por exemplo, fraseado. Se eu quero que as pessoas entendam fraseado, às vezes não importa se está trocando uma nota, se está tocando uma nota errada, etc. Mas se o fraseado está lá e ele ficou concretizado, a próxima vez que for executar essa peça, tocar esse hino de novo, o fraseado vai ficar lá. Então, o que eu digo para vocês é realmente divida o estudo da orquestra coletiva em partes e criem metas para isso, e criem focos para isso. E, se possível, atinja essa meta, porque realmente é uma coisa que vai ficar. E voltando, e com toda essa coisa de divisão, etc., de saber com que grupo trabalhar, é uma pergunta da semana passada, né? O que a gente faz com os outros grupos? Aí, por exemplo, o que fazer com o tempo ocioso dos outros naipes? Se eu estou trabalhando com naipe de segundos violinos, por exemplo, e a orquestra inteira está parada, por exemplo. Primeiro, ainda é hora de trabalho. E aquilo que está acontecendo com o segundo violino é do interesse de todo mundo. É do interesse de todo mundo saber o que está acontecendo, porque você ganha muito mais quando o músico está ali sentado e ele não está apenas só ouvindo e tocando a parte dele sem estar conectado com os outros naipes. Se ele sabe o que está acontecendo com o segundo violino também, é uma ajuda muito, muito, muito grande. Então, por exemplo, se eu estou passando os segundos violinos e eu estou vendo que eles estão com dificuldade, o resto da orquestra está parada, eu posso pegar um elemento dos segundos violinos e chamar a atenção da orquestra e falar, olha aqui, ó, os segundos violinos estão fazendo aqui, eles são responsáveis por essa modulação, tipo, a sequência harmônica que eles estão fazendo é responsável, eles são maiores responsáveis pela essa modulação. Então, vamos prestar atenção e vamos ouvir os segundos violinos. Dessa maneira, todo mundo participa da orquestra. É importante que a orquestra saiba, e que isso venha do regente, e quando eu passo uma sessão, não é tempo livre para a orquestra. É um tempo que agora eu estou concentrado numa devida sessão, mas é a mesma música, é a mesma peça, quer dizer, todos os elementos estão envolvidos. E aí, de repente, eu percebo que ali o segundo violino está fazendo uma mesma melodia, uma mesma sequência que o segundo clarinete, por exemplo. Então, eu vou ali chamar o segundo clarinete para poder tocar junto com o segundo violino. Quer dizer, eu vou agregando as pessoas a essa nova configuração, até que, quando você percebe, a orquestra inteira já tá tocando junto de novo. Eu acho essa coisa muito legal de separar os elementos e você vai agregando partes. Desse jeito você consegue manter toda a orquestra concentrada, porque a qualquer hora eu tenho que estar ali de prontidão, porque a qualquer hora vai vir o comando para eu me juntar a esse grupo. Então, eu acho isso muito importante. Num coro, por exemplo, se eu estou trabalhando no naipe de contralto, que tem uma segunda voz super difícil, bem elaborada, cheia de saltos, etc., quando aquela voz está fundamentada, embasada depois, eu posso fazer o quê? Eu posso chamar ali o naipe de baixos para cantar só baixo e contralto, por exemplo. E aí, a percepção dos outros dois naipes, eles vão estar apostos, porque eles sabem que qualquer hora eu vou pedir, tenor, canta junto aqui com eles. Soprano ainda está em silêncio. Mas elas sabem que elas vão ser as próximas a entrar nessa nova configuração. Então, igual que eu falei semana passada, a questão da dinâmica do ensaio é um jogo de cartas. É realmente isso. Eu vou jogando as cartas, vou vendo o que está acontecendo na mesa, e aí vou jogando a carta. Então, vou jogar essa carta. Por exemplo, o trecho dos segundos violinos é bem complicado, e eu sei que eles estão ali numa região, sei lá, de Ré maior. Eu posso pedir para as outras cordas tocarem um pedal de Ré para mim, enquanto os segundos violinos estão tocando um trecho deles. Eu falo assim, violas, por favor, toquem Ré, melhor. Cellos, por favor, toquem Ré, e violas toquem Lá. Quer dizer, eu já criei ali uma atmosfera harmônica, né? Já tem o tom fundamental e a quinta. Então, já estou ambientado em Ré. E os segundos violinos estão tocando ali a melodia deles. Às vezes, aquilo não está escrito na música, mas harmonicamente funciona. E eu estou fazendo que, de uma forma ou outra, todo mundo esteja ativo. Os segundos violinos um pouco mais, mas os violas e os cellos estão ali, dando suporte para os segundos violinos de uma forma um pouco menos ativa. Mas está todo mundo engajado nesse ensaio. Então, enquanto você puder mexer mais com essa configuração, brincar mais com a orquestra,
fazer mais jogos entre os naipes, etc. Eu acho, uma vez eu lembro que eu estava tocando a Quarta Sinfonia do Brahms e numa orquestra, e a gente estava fazendo um terceiro movimento e era uma das coisas mais bonitas, assim, a sinfonia em si inteira é uma coisa muito bonita. Por favor, escutem Quarta Sinfonia do Brahms, terceiro movimento. Só que, num determinado ponto, o maestro falou: eu quero agora só o naipe de violas, o naipe de cellos e o naipe de segundos violinos. E parece que a música ficou, na época eu tocava primeiro violino, parece que a música ficou tão bonita, foi tão bom poder escutar o que os outros naipes estavam fazendo, para que quando eu entrasse, eu pudesse fazer parte daquilo e fazer realmente música junto. E é legal você também fazer com que a orquestra inteira escute o outro naipe, para escutar o som do outro naipe, para escutar a dinâmica do outro naipe, como que é um piano para um instrumentista de sopro, como é que funciona um piano no naipe de cordas. Ou, ao contrário, se são instrumentistas de cordas, como que é que funciona um piano dentro do naipe de sopros? Como que é que funciona a afinação dentro do naipe de sopros? Porque é muito diferente do jeito que funciona dentro do naipe de cordas. Então, eu acho que o ensaio vai ficar mais dinâmico quando a gente começa a fazer esses jogos, chamar a atenção do pessoal, por favor, escutem isso, ou por favor, escutem isso, por favor, façam parte disso num nível mais baixo, até que você, de repente, tenha um grupo inteiro tocando junto. E eu acho isso super legal. Outra coisa também, que eu acho, eu, como regente, eu também me empolgo, ainda mais quando a coisa tem uma fluidez, tem uma dinâmica boa, tem uma paz boa, quando a coisa vai acontecendo, eu também me empolgo e a gente começa a ensaiar sem parar, etc. Às vezes os músicos estão lá morrendo e a gente está lá regendo e a gente não quer parar. Eu acho que é muito importante também a gente saber a hora de poder parar. É importante para você e é importante também para o instrumentista. Para você tomar um ar, tomar uma água, pôr as ideias no lugar, porque estar na frente de um grupo demanda muita concentração e a gente está muito nativa, a gente tem um choque elétrico muito grande, né? E essa pausa é boa para você poder voltar à normalidade, abaixar o batimento cardíaco e começar de novo um outro assunto, ou retomar o assunto com uma outra visão, ou com mais calma, ou com mais precisão, e para os músicos também poderem descansar, né? Então, a hora da pausa é um momento muito bom, e é um momento realmente de se regenerar, né? De você realmente de repouso. Nos meus ensaios, particularmente, na hora da pausa, eu geralmente não peço para as pessoas tocarem. Eu peço realmente para as pessoas tomarem o tempo de pausa para realmente se desfazer da atividade, fazer qualquer outra coisa, conversar, tomar café, etc. E depois voltar. Porque eu acho que isso ajuda na hora de voltar. Tem gente que fica tocando em orquestra profissional, é bem normal, quando dá pausa, tem gente que continua estudando um trecho que está mais difícil, etc. Mas eu também acho super ok quando você tem essa individualidade, eu acho super legal. Mas, de repente, fazer isso num outro espaço, ou não fazer isso no mesmo espaço que as pessoas estão tendo pausa, né? Se eu sei que as pessoas estão tendo pausa ali mesmo, no local do ensaio, e se eu quero continuar tocando, ou eu encontro um outro canto, ou eu vou para um outro lugar, para não atrapalhar a pausa dos outros, porque a pausa é realmente muito importante. E, sim, beber água é bem importante. Sim, para instrumentistas de sopro, principalmente, né? E, legal. Deixa eu... outra coisa. A gente tem chefes de naipe e eu acho que é uma função muito boa, porque os chefes de naipe, eles conseguem ter uma leitura do naipe muito mais precisa do que a gente, às vezes, tem, né? Porque a gente está preocupado com vários elementos. Eu tenho uma orquestra de 80 músicos, ou um coro de 80 pessoas, eu estou preocupado com vários elementos. E, geralmente, esse chefe de naipe vai estar preocupado só com 10 pessoas, ou só com 5 pessoas. Então, ele vai ter uma leitura muito mais profunda do naipe. E dentro da igreja, obviamente, porque nós todos somos irmãos, mas no mundo profissional também, eu sempre digo, sejam amigos do seu chefe de naipe, daquelas pessoas que estão te dando suporte, daquelas pessoas que estão do seu lado. E escutem eles, né? Às vezes a gente não consegue identificar um problema, mas no final do ensaio
um chefe de naipe pode vir e falar, olha, o problema aconteceu aqui, 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 e geralmente ele tem mais domínio do instrumento que você, por exemplo, o chefe de naipe dos metais, por exemplo, ele vai ter muito mais conhecimento dos metais do que eu. Então, eu chegaria para o Diego e falava, Diego, olha, eu acho que nesse trecho deu um problema, você tem alguma solução? Você tem alguma sugestão? Quer dizer, compartilhe a sua responsabilidade, você não precisa carregar tudo sozinho. Você pode, qual a sugestão que você tem, o que eu posso fazer para o próximo ensaio, ou se não, você pode dar a oportunidade para o chefe de naipe poder trabalhar um pouco com essa sessão, porque ele provavelmente vai ter mais ferramentas mais eficazes para solucionar o problema da sessão. Então, realmente usem o chefe de naipe, sempre que possível, estejam em contato com eles no final de ensaio, a cada 2 semanas, façam uma reunião, peçam para eles estarem atentos, peçam para eles identificarem as pessoas que tiveram mais dificuldade, para você poder dar suporte a essas pessoas. Então, realmente, use o chefe de naipe como um auxiliar seu, como uma pessoa que está ali para te ajudar, porque eu acho que todo mundo quer ali o mesmo objetivo, quer louvar melhor, quer tocar melhor, quer cantar melhor. Deixa eu ver se faltou alguma coisa de dinâmica de ensaio. Não, eu acho que eu falei tudo. Para a gente poder ir para as perguntas já. Eu só vou responder 2 perguntas da semana passada, que a primeira foi uma pergunta muito específica da Isa sobre a leitura de partituras no coro da igreja. Como iniciar essa leitura? Precisa começar, né? Leitura não é uma coisa que fica na imaginação, num ar totalmente distante. Não, você precisa ter o papel na mão, você precisa entender o código, você precisa começar a se familiarizar com esse código, você precisa começar a ler e entender. E uma coisa bem básica, se o desenho da figura está subindo, eu entendo que ali a melodia vai subir, se está descendo, por começar com os elementos bem básicos. Até eu saí da NIP para me mudar para cá, eu lembro que nos cultos a gente já cantava sem partitura, mas nos ensaios eu sempre quis que todo mundo tivesse partitura, para todo mundo ter contato com a música. Então, por exemplo, eu totalmente evito uma folha com um texto, por exemplo, para o coro, porque isso não me dá informação nenhuma a não ser o texto. Quer dizer, não me dá nenhuma noção de que tipo de compasso que aonde eu tenho que respirar, o que está acontecendo nos outros instrumentos. Então, por exemplo, eu não sei ler partitura, mas eu estou com uma partitura na mão, então quer dizer que de uma forma ou de outra eu já estou começando a me familiarizar com aquele material. E então, por mais que se você não sabe partitura, seu grupo não sabe partitura, dê ferramentas ao seu grupo para que ele comece a usar essa partitura como material de apoio e que ele não tenha medo da partitura, mas que ele olhe aquilo como uma coisa que vai ajudá-lo. Então, por exemplo, eu posso pegar, sei lá, 2 compassos, assim, e falar, soprano, olha aqui, tá vendo essa nota? Essa nota é a nota lá, ela tá subindo. Então, quer dizer, então o som, ele vai ser, depois dessa nota, ele vai ser mais agudo. Depois, olha, a nota está descendo. Então, essa nota vai ser mais grave. Então, dessas ferramentas, até que as pessoas consigam achar a maneira delas sozinho. Quer dizer, você não pode ensinar teoria musical no ensaio, porque ali não é o momento. Mas você pode dar ferramentas que as pessoas se sintam mais confortáveis, se sintam mais confortáveis como usar essa partitura. E sobre como implementar a leitura, é realmente começando. No ensaio separado de um coro, por exemplo, eu tomaria 15, 20 minutos para poder dar uma introdução à teoria musical. Não uma aula, professor Girafales, não dessa maneira. Mas de uma maneira que você pegue o elemento que eles estão familiarizados. Qual é o elemento que eles estão familiarizados? Eles estão familiarizados a cantar, a usar a voz deles. Então, eu vou juntar esses 2 elementos, um familiar e um totalmente estranho. E vou tentar trazê-los juntos até que o estranho fique familiar e tudo isso se conecte. E a partir daí, eu consigo fazer uma progressão, quer dizer, eu consigo ter um nível básico para poder crescer.
não tem segredo para começar a ler partitura. É realmente necessário começar. Tem que, tem que, tem que pôr a mão na massa e começar. E trazer os elementos que eu já estou familiarizado para o meu aprendizado. Quer dizer, se eu toco, bom, geralmente, se eu toco, geralmente eu sei ler partitura, vou só para lá do canto. Usem a voz como uma ferramenta para o aprendizado da partitura. Não deixa aquilo muito afastado, como partitura é uma coisa muito distante. Não, partitura é uma ferramenta para a gente poder usar no nosso aprendizado, para poder usar ler música. Então, não distanciem esses dois elementos. Traga eles de uma forma mais próxima, de pouquinho em pouquinho. É melhor de pouquinho em pouquinho do que nunca ou do que muito esporádico, muitas vezes. Muito intenso. Traz de pouquinho em pouquinho. Se eu quero ensinar um tom que mudou de um dó para um ré, você usar 20 minutos de um ensaio para isso, e isso realmente se solidificou, é ótimo. Dali para cá, eu já posso começar a pensar numa terça, começar a pensar numa quarta, e isso vai trazer para o cantor ferramentas de como pensar. E sejam positivos na hora de ensinar, sejam positivos. E uma coisa que eu queria falar antes mesmo é sobre a valorização. Se uma pessoa fez uma coisa muito bem, fala, parabéns, isso foi muito bem. Eu acho que na igreja a gente está lá e a gente sabe que todo o nosso mérito, toda a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu acho que todos nós do Ministério Adenipo, a gente tem essa, como posso dizer, essa sabedoria que foi passada para a gente. Então, eu acho que a gente já tem isso muito internalizado. Mas você falar, parabéns, isso foi muito bom, quer dizer que não é a pessoa que é super boa ou que é mérito dela. É ali Deus capacitando a pessoa para aprender. Então, todas essas palavras de positividade, palavras de incentivos, elas são realmente muito, muito bem quistas para o nosso lado daqui, do músico, né? É legal você ouvir de um professor que você está fazendo progresso. É legal ouvir do maestro que você está fazendo progresso. Isso ajuda a te incentivar mais. Então, realmente, quando possível, usem palavras de valorização, de você poder ajudar o músico, dar o mérito, não dessa forma mundana, mas dar o mérito falando parabéns por esse nível que você atingiu, parabéns por esse passo que você fez. É um pequeno passo, mas esse passo está lá. Então, saiba reconhecer isso. Isso não é, eu não estou tirando isso não estou dando a glória para a pessoa, porque o nosso entendimento a gente já sabe, a gente já tem essa sabedoria que toda a nossa capacidade vem de Deus. Então, mas eu estou ali dando uma ferramenta de incentivo para essa pessoa. E antes de entrar para a pergunta, tem uma outra parte que foi sobre o gesto. E eu vou falar bem rapidinho que o gesto realmente uma outra ferramenta que o regente tem. Me perguntaram se tem um gesto padrão e não, como põe a personalidade. Sim, existe um gesto padrão, que é um gesto que todo mundo reconhece, porque imagina, um grupo como é da Nipo, por exemplo, que tem, sei lá, 200 pessoas, né? Como eu vou uniformizar a minha informação para as 200 pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer? Então, o gesto padrão tem que existir lá. Depois de um certo tempo, existem mais aberturas para essa tal personalidade que eu posso colocar no meu gesto, né? Nem todo mundo vai reger um 4 do mesmo jeito que eu rejo, mas tem parâmetros, tem um quadrado, tem toda uma ideia, tem toda uma funcionalidade para aquilo dar certo. Do contrário, ficar fazendo assim, tipo, realmente acho que fica muito, muito difícil de entender. Então, para você regente, parece besteira essa coisa de técnica, que é só balançar o braço, é só fazer 1, 2, 3, 4, 3 é para fora, 2 é para dentro, 2 é para baixo, 1 é para cima e acabou. É muito mais do que isso, né? Existe toda uma técnica, existe toda uma escola de gesto que foi estudada, que tem sido estudada, e isso é igual técnica de instrumento, técnica de gesto é totalmente importante. Eu ainda estou conversando com o Diego, da gente poder desenvolver um fórum de regentes que eu possa tentar, de alguma forma ou outra, auxiliar sobre essas técnicas básicas, porque eu acho que quando a gente tem uma técnica bem consolidada, a gente só ajuda o grupo e não atrapalha. Se eu tenho uma técnica que tem
tá um pouco defasada ou que é muito confusa, eu vou acabar atrapalhando o grupo ao invés de ajudar. Então, invistam mais na sua técnica. Olhem-se mais no espelho. Vejam, se eu estou regendo para frente do espelho, e se eu não estou me entendendo, como outra pessoa vai entender? Certo? Então, realmente, tentem porque do mesmo jeito que a gente cobra de um instrumentista para poder tocar as notas certas, o ritmo certo, etc., eu também tenho que me cobrar para poder fazer uma técnica certa e uma técnica coerente, para eu poder ajudá-lo e dar mais informações para eles. Vamos às perguntas? Na verdade, você já respondeu todas, praticamente, durante a sua, tudo que você falou. Eu acho que o ponto que ficou girando, que talvez você não tenha falado, ou até que falou, que é a incumbência das arcadas. Ela é do Spala ou do maestro? E eu acrescentaria, é do Spala, do maestro ou do arranjador? Isso depende. Por exemplo, se eu sou um maestro que sou músico de orquestra, músico de cordas, geralmente eu posso dar pitaco na arcada, assim. Eu posso, se eu quiser. Se eu sou um instrumentista de sopro e não entendo nada de arcada, eu não vou me atrever a ir num território que eu não conheço. Então, eu vou deixar para uma pessoa que realmente saiba. Eu acho que a gente, como regente, a gente já tem muitas responsabilidades. E poder dividir essas responsabilidades, às vezes, ajuda, né? É um peso a mais que a gente tira das nossas costas. Mesmo eu, sendo violinista de formação, se eu tenho um Spala, eu confiaria minhas arcadas para esse Spala, por exemplo. A não ser que tenha uma arcada que não corresponde ao som que eu gostaria que tivesse, ou ao som que eu gostaria que fosse mais agressivo e essa arcada está para cima. Aí eu poderia pedir ao Spala, falar, será que tem uma outra possibilidade? Porque eu gostaria de um som mais agressivo nessa parte, marcada para baixo, talvez eu acho que funciona melhor. Podemos testar desse jeito? E aí sim, se eu vejo que a arcada que ele criou não está batendo com o som que eu estou esperando, eu provavelmente, aí sim eu ia intervir. Mas de uma maneira ou de outra, eu ia deixar essa responsabilidade com ele. Numa orquestra profissional, quem faz arcada é o Spala, ponto. Às vezes vem um maestro e é realmente isso. Ele já tem um conceito na cabeça dele do som que ele quer tirar. Às vezes ele vem e fala, olha, nesse trecho eu gostaria que o arco fosse todo para baixo e não fosse para baixo para cima. Vamos mudar. Mas não mudar a arcada da peça inteira. Isso jamais. Outra pergunta? Qual o tempo limite que você considera para o ensaio? E as outras perguntas, como fazer para manter a atenção do músico, como fazer para manter a atenção do coralista, você já respondeu. Então, qual seria um tempo limite para você de ensaio? Olha, é o que eu falei antes, tem a leitura do grupo, você tem que fazer a leitura. Às vezes é um grupo que aguenta muito tempo tocar, ensaiar. Quando eu vejo que o grupo já está indo para baixo, por falta de atenção, falta de concentração, aí é um tempo de parar. Eu acho, num grupo amador, eu ensaiaria entre 45 minutos, daria uma pausa e depois voltaremos ao ensaio, por exemplo. Mas é uma coisa dinâmica, realmente. Eu tenho que realmente ver o quanto o grupo aguenta. E tem uma coisa de progresso também, né? De repente, se eu vou trabalhando nessas formas, não existe uma regra. De repente, esse grupo cria mais resistência. De repente, esse grupo consegue fazer 1 hora e meia sem parar, assim. De repente, eles conseguem. Se meu ensaio foi dinâmico, se cada um foi... Se teve essa troca de instrumentos, se teve tudo isso, quer dizer, enquanto um instrumento está tocando e eu não estou, quer dizer, é um descanso para o grupo físico, não mental, né? Por exemplo, se o naipe de cordas está tocando, é um descanso físico para o naipe de sopros, né? Mas não mental, porque é legal que eles estejam lá prestando atenção também. E vice-versa, né? Então, quer dizer, é uma questão de leitura do grupo, para saber quanto tempo o grupo aguenta. E, geralmente, se é um grupo que trabalha sempre junto, eles vão acabando aumentando essa resistência. Só voltando um pouquinho, você perguntou como chamar a atenção do instrumentista ou do cantor, é realmente sendo criativo, igual eu falei na semana passada. Use ferramentas mais criativas. Por exemplo, passar a música do começo ao fim
5 vezes, geralmente não vai ter uma boa solidificação. Existem horas para isso, né? Quando toda a música já está mais consolidada, existe a hora de passar a música num todo e saber como essa música está funcionando num todo. Mas chegar no ensaio, ficar passando fim, começo, começo, fim, começo, começo, fim, geralmente isso não é trabalhar, né? Trabalhar é você ir nos aspectos mais específicos da música, realmente cavar aquela música e puxar atenção para outros elementos, etc. Então, tudo isso que você faz, de você pegar um grupo, concentrar sua atenção nos sopros, por exemplo, essa é uma maneira de chamar a atenção dos instrumentistas. Então, eu realmente brinco muito com a orquestra, igual que eu falei antes, sendo repetitivo. É um jogo, você tem que estar esperto, atento e tentar trazer elementos que deixem o ensaio mais dinâmico. Boa. Só para corroborar com o que o Gui falou, com a questão de quem fala a arcada, quem passa a arcada, quem determina a arcada, existem alguns compositores, pouquíssimos, na história da música, que determinaram de fato as arcadas. Mahler é um caso, mas eu queria falar especificamente do Stravinsky, na Sagração, que ele coloca tudo para baixo, é tudo para baixo, né? Tchan, 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 tchan. Ali tem um caso muito, muito específico, que a rigor, ou primordialmente, quando você muda para cima ou para baixo, você, por mais que seja um excelente instrumentista de cordas, você muda a acentuação. E o que ele queria ali é que tudo soasse igual e o acento fosse dado pela orquestração. Ou seja, é um cara que conhecia muito dos instrumentos e conhecia muito do fazer musical. E por isso, num trecho muito pequeno, ele colocou que ele queria aquela determinada. Então, assim, Stravinsky, que é Stravinsky, fez isso por um motivo muito bom. Ele tinha um argumento muito bom e fez isso durante pouquíssimo tempo. Se você não tem um argumento para isso, você compositor, você arranjador, você maestro, não tem um argumento muito bom, deixa o espala. É muita pentelhagem. A gente fica falando, não, faz pra cima, hein? Faz pra baixo. Vai soar assim, o músico sabe, o violinista sabe, o espala sabe, todos eles sabem. Não tem pra que fazer isso. E do ensaio, você até começou falando, quando a gente começa a ensaiar, o nosso ensaio a gente começa como uma oração e tal. E uma das coisas que tanto o Dani quanto o Pastor Tavares têm batido assim com frequência, é o fato de que o nosso culto, o culto do músico, é o ensaio. É ali que a gente deixa tudo redondinho, é ali que a gente acerta tudo. O dia que a gente louva no domingo é a cereja do bolo, né? Até pegando o seu bolo como exemplo do semana passada. É só fazer, né? Tá tudo pronto, é para não se pensar em nada. E quanto melhor o nosso ensaio, quanto melhor preparado, menos a gente precisa pensar na hora. E aí que eu acho que é o resultado final. Tem o Ron Carter, um contrabaixista, uma vez ele deu um masterclass sobre improvisação. E aí ele deu uma série de dicas do que fazer e como fazer na hora de improvisar, na harmonia, com acorde tal, você faz isso, você faz aquilo e tal. E aí, quando ele abriu perguntas, alguém perguntou para ele, naquela gravação, naquele CD, naquela faixa, naquele acorde, você tocou isso, isso, isso. O que você pensou? E aí ele respondeu, eu não pensei em nada. Eu penso na hora que eu estudo. Eu penso na hora que eu ensaio. Na hora da execução, o pensamento ele trava. Então, se não foi bem feito o ensaio, se você não fez tudo que antecede o tocar, o fazer, a performance, se você não fez bem feito, vai fazer com que você pense na hora. E esse pensar, ele se torna uma barreira. Quanto mais está bem trabalhado, quanto mais solidificado está, melhor você vai conseguir, mais potencial você vai ter da sua performance. E o regente,
ele tem um papel fundamental, ao meu ver, e eu acredito que para o Gui também, na preparação. A gente tem vários casos de regente, tipo o Gergiev, a gente pode pegar aí, que você vê que na hora do concerto ele está fazendo um monte de performance que não tem nada a ver com o que tem no resultado sonoro, porque ali de fato ele está fazendo um mise-en-scène, que também faz parte da performance do maestro. Só que o que ele fez no decorrer dos ensaios, que é o que de fato é o que importa. É o trabalho dele. Como se o instrumento do maestro fosse, de fato, a orquestra. É como se o maestro estivesse tocando a orquestra, conduzindo a orquestra, mais do que a batuta. Né? E deixa eu ver aqui, mandaram... Então, o Ricardo fez uma pergunta, a Aline está respondendo já, e eu concordo totalmente. A arcada, ideal é que se faça antes, porque você chega no ensaio com uma arcada pronta, você economiza muito tempo, né, do que ficar discutindo a arcada no meio do ensaio, porque quando você discute a arcada no meio do ensaio, você está fazendo várias pessoas que não tem nada a ver com isso perderem o tempo delas, né, por exemplo. O que vai trazer para um flautista, para um oboísta, para um fagotista, ficar ouvindo o Spala discutir a arcada no meio do ensaio. Obviamente, pode acontecer no meio do ensaio de trocar uma arcada, isso é uma coisa totalmente normal, mas é uma coisa que você faz ali no plano, sei lá, no pontual, plano Z. Né? Mas sim, arcada realmente antes do ensaio, quer dizer, eu tenho essa partitura antes, numa orquestra profissional, por exemplo, quando o Spala sempre recebe as partituras primeiro, ele sempre recebe bem antes, ele faz todas as arcadas, entrega para o arquivista, aí o arquivista entrega para os outros instrumentistas. Mas é um trabalho do Spala fazer as arcadas realmente antes, para o material já chegar completo, sem faltar informação nenhuma. De novo, pode acontecer uma troca de arcada no meio do ensaio, isso é totalmente natural. Mas não é o objetivo fazer arcada durante o ensaio. Durante o ensaio, o objetivo é fazer música, estudar junto, tocar junto. Esse é o objetivo. A gente tem 1 minuto e meio restante, só pra gente saber. Tá bom. Quando e por que um músico deve interromper o ensaio, interromper a fala do maestro ou interromper o ensaio para falar algo? Desculpa. É pertinente? Sim. É pertinente. Sim. Tem que ser uma coisa realmente importante que agregue bastante, assim, uma compreensão do coletivo. Se é uma coisa do seu naipe, eu vou chegar para o meu chefe de naipe. E aí, se meu chefe de naipe avaliar que isso é do coletivo, ele pode falar para o maestro. Geralmente funciona assim, né? Eu chego ao meu chefe de naipe e ele acaba sendo o porta-voz do naipe e da sessão. Mas, a princípio, sim. Se é uma coisa de um interesse coletivo, é importante falar. Tudo bem. Mas por coisas pequenas, geralmente eu vou me reportar ao chefe de naipe ali, porque talvez ele consiga resolver o problema sem levar isso para o maestro, sem tomar uma grande proporção do ensaio. Mas, enfim, queria agradecer a todo mundo. Eu acho que está sendo super legal poder discutir isso com vocês e ver que pontos tão básicos que a gente às vezes nem pensa, a gente pensa que é besteira, mas são pontos realmente muito, muito importantes e muito cruciais para um bom funcionamento, uma boa dinâmica do ensaio. E eu acho muito importante que a gente tenha, através desse espaço aqui, tem trazido isso para um entendimento maior, que as pessoas consigam realmente ter um outro tipo de visão e ir com uma postura diferente para o ensaio, ir com uma postura, eu não vou falar mais profissional, mas uma postura mais consciente, né? E eu fico muito feliz, assim, particularmente falando, que eu falei para o Diego, é ruim estar afastado fisicamente da igreja, porque a gente não consegue exercer aquilo da mesma maneira que eu fazia antes, particularmente, que era tocar na orquestra, fazer o ensaio do coro, estar ali envolvido com o Ministério do Louvor. E através dessa nova ferramenta que a gente está usando aqui, eu sinto que a gente está louvando a Deus, né? A gente está fazendo um trabalho para Deus em forma de gratidão, e eu só posso agradecer a Deus pela essa oportunidade, por tudo aquilo que Ele tem me feito viver, para eu poder compartilhar com meus irmãos que querendo ou não, se hoje eu estou aqui,
é por causa desse ministério, é por causa desses irmãos. Tudo que eu aprendi foi dentro da NIPO, foi com vocês, sobre essas coisas de ensaio, essas coisas de dinâmicas. Tudo isso eu aprendi no Ministério da NIPO, no Ministério de Louvor, com todos vocês. Não é nenhum mérito meu. É uma coisa que a gente construiu juntos. Então, se hoje eu estou sentado aqui onde eu estou, estudando o que eu estou estudando, é porque eu tive vocês na minha vida. Então, só queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz, muito empolgado com essa sessão que a gente está tendo de lives semanalmente. Para mim, tem sido bênção na minha vida e eu espero que seja bênção na vida de vocês também. Tá bem? Acho que é isso, Diego. Gui, a gente que agradece e, de fato, quando o Dani veio conversar comigo sobre essa reformulação e tal, o Kiel também, foi muito doido, porque é de fato uma coisa que é do nosso Pai Celestial, do coração do nosso Pai Celestial pra gente. A gente não faz nada, né? Tudo que a gente pensou veio da gente, né? Veio dele. E é através dele e é por ele, como a gente tem aprendido. Dele, por ele e pra ele. E, de fato, a gente precisa se conscientizar, falando de dinâmica de ensaio, quando a gente está ensaiando, quando a gente está ali sentado na cadeira, a gente não está contando pausa, a gente não está tocando notinha. Nós estamos adorando. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a adorá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso sentimento e com todo o nosso espírito, que é a finalidade. Né? Nós precisamos chegar ao ponto de sermos adoradores em espírito e verdade. E é esse o ponto. Como que a gente pode chegar num domingo, num culto, e adorar ao Pai em espírito e em verdade, sem pensar em nada? Como é o nosso trabalho antes? É igual o pé da bailarina, né? É exatamente esse retrato. O pé da bailarina, não vê que ele é feio porque ele tá com um sapatinho ali. Mas nos ensaios, quando ela tava lá, ralando, ficando na ponta do pé, é ali que deixa o pé feio, né? Mas a gente vê, é a parte bonita. E é isso que a gente tem que entregar ao nosso Pai. De fato, vai estar bonito, vai estar belo, não aos nossos olhos, mas ao dele, quando a gente puder entregar o máximo que a gente tem. É exatamente a oferta da viúva. Não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que a gente emprega. Certamente tem um monte de gente aqui ouvindo a gente falar que não tem 10 minutos para estudar durante a semana, diariamente durante a semana. Mas se você tem 10 minutos, ou se você tem 5 minutos, que esses 5 minutos é o seu máximo, dá os seus 5 minutos. Que é com esses 5, Deus só precisa do seu tudo. É só isso que ele quer, é só isso que ele precisa. Do seu tudo, ele faz o que ele precisa fazer. Quantas vezes a gente já viu isso nas nossas vidas? E até dando uma dica aí pro pessoal, como que a gente faz para exercitar? Diego, eu trabalho o dia inteiro, todo dia. Como que eu faço? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava estudando na ULM, só que eu estava trabalhando, comecei a trabalhar na clínica oftalmológica, no Suel. Até foi a Beth, minha sogra, que arrumou. E eu entrava às 6 da manhã, saía às 3h30, precisava estar na ULM, nas aulas teóricas e tal. Eu não tinha tempo para estudar. E a gente sabe que percepção, se você não estuda todo dia, você não consegue acompanhar, chega depois você bomba. E eu lembro que a galera do arquivo, que eu trabalhava no arquivo lá, eles ficavam um dia inteiro escutando rádio de sertanejo universitário. O dia inteiro. O que eu comecei a fazer? Primeiro eu falei, pai, eu preciso de alguma coisa, eu preciso estudar, eu não tenho tempo, eu estou aqui, eu preciso de alguma coisa. E aí Deus me deu a sabedoria de começar a fazer ditados melódicos com aquelas músicas. E aí eu ficava pensando, se essa música está em dó, como que eu escreveria? Se essa música está em ré, como que eu escreveria? E com isso eu fui aumentando a minha capacidade de percepção, com exercícios simples, com exercícios cotidianos. Então, assim, a gente pode fazer essas coisas. A gente pode trabalhar a nossa percepção. E foi nesse ano que eu mais desenvolvi, com menos tempo para estudar, que foi no final do ano eu fiz o teste da Orquestra Tom Jobim, passei, e ali eu saí, comecei a fazer, trabalhar de fato com
com música no meio profissional, mas foi assim, foi com exercícios práticos do dia a dia. E uma outra coisa que você falou, eu acho importantíssimo você está no ensaio, o regente cortou, para. Não fica fazendo barulho, não fica tocando. Aprenda a desenvolver o ouvido interno. É o ouvido interno que é o importante. Quando você para, olha para a partitura, lê, e lendo, sem precisar solfejar, você ouve o que aquela partitura está falando, o que aquela parte está falando, é de extrema importância. E vai melhorar muito o que você vai fazer. Vai te deixar com muito mais facilidade para tocar. A maioria das coisas que a gente não consegue tocar é porque a gente não está ouvindo. Tem uma limitação técnica, que pode ser que a musculatura não esteja alcançando. Pode ser, e existe isso. Mas, de fato, se a gente ouve, a gente toca. Eu lembro que o Dante, o professor Dante, ele sempre fazia a seguinte pergunta: você fala a língua portuguesa? Falo. Você escreve? Escrevo. Você ouve, escreve? Ouço e escrevo. Você lê língua portuguesa? Sim. Por que você não faz tudo isso com música? Quando você ouve uma música, você é capaz de ver a partitura daquela música? Você mentalmente consegue elaborar uma partitura daquilo que você está ouvindo? Muito provavelmente, se você não consegue gerar uma partitura, você não consegue tocar aquilo, por mais que você esteja lendo. Porque é uma leitura quase que um analfabetismo funcional. A gente precisa ouvir. Esse é o fato, esse é o ponto. A gente toca se a gente ouve. A gente ouve se a gente canta. É cíclico, né? O que vem antes? Provavelmente o cantar vem antes. É o nosso primeiro instrumento e é esse instrumento que a gente vai morrer e é esse instrumento que vai se perpetuar no céu. Então a gente precisa cantar, a gente precisa ouvir. E todas essas dicas, elas são extremamente benéficas e fazem parte do que a gente vai fazer a partir de agora. Até hoje, talvez, eu, Diego, estava na ignorância. A partir do momento que o Guilherme me ensinou essas coisas através do Espírito Santo, eu não posso mais alegar ignorância. Então, quem está ouvindo todas essas coisas também não vai poder alegar. Essa desculpa você não tem mais. Você que está me ouvindo, todo mundo aí. Porque, de fato, a gente precisa se conscientizar. Seja o regente, seja o arranjador, seja o compositor, seja o músico, nós estamos ensaiando agora. Opa, deixa eu parar. Igual teve gente que perguntou, o que a gente faz para melhorar pessoas que têm problemas, são semitonadas, né, como dizem. É uma questão de ouvir. Tudo que foi falado responde essa pergunta. As outras, tudo que o Gui falou responde todas essas perguntas. Como que a gente vai aprender a ler? Lendo. Como que a gente vai aprender a tocar? Tocando. É fundamental aprender a estrutura das coisas, mas a gente precisa fazer, né? É o fazer que é importante. O pastor Takayama, ele sempre diz, como é que se aprende a nadar? Nadando. A gente fica criando um monte de barreiras. Mas a partitura, a parte, como se fosse uma coisa inatingível, fosse uma coisa intangível, inalcançável. E não é. A parte, ela só é uma representação daquilo que a gente ouve. Se nós estamos ouvindo, se a gente tem a percepção de tudo isso, a parte está tranquilo. A parte, ela tem que ser a finalidade da escuta e não o ponto focal. Eu sei ler partitura, por isso eu sou músico. Não. Você é músico, por isso você também sabe ler partitura. Sim. É uma ferramenta entre tantas. E sabe melhor que eu a quantidade de outros tipos de partitura que existe. Partitura gráfica, partitura só letra, como você disponibiliza a letra no papel, só com crescendos e decrescendos, só com anotações de chiados, menos chiados, ruídos, menos ruídos, e tudo isso é música. Não é só a parte é a parte, de fato, é uma parte fundamental do todo, mas ela sozinha não é o todo. E outra coisa que a gente precisa se conscientizar: músicos, o que você tem na sua estante é a parte. A partitura está com o maestro.
Mas a partitura quem faz é o organismo orquestra, é o organismo coro. Então, quando um maestro ele corta e pede, por favor, violas, toquem só determinado trecho, ouça. Aquilo é um momento importantíssimo para você conseguir fazer melhor e desempenhar melhor a música. Sim. Vai agregar muito para você saber o que a viola está fazendo naquele momento. O ideal é a gente chegar ao ponto de que o maestro não precise falar para determinado naipe tocar. O ideal, e se Deus quiser chegaremos a esse ponto, é a gente conseguir ouvir todos os naipes enquanto nós estamos tocando. Ao mesmo tempo que você tem dependência do outro, você também é independente. É a interdependência. E se relacionar e estar relacionado é muito importante. É música, é um corpo, é um organismo. Né? Yeah. E o maestro também não pode esquecer que quem tem a partitura é ele. Uhum. O músico não sabe as outras linhas que você, maestro, está vendo. Então, de repente, você está pedindo, está cobrando algo que o músico ainda não entendeu, porque ele não viu o que você tem nas suas mãos. Ele está numa parte chapada, um total de 30 partes. Né? Então, o maestro precisa saber que o que ele tem é partitura. E o músico precisa saber que o que ele tem é parte do todo. Yeah. Muito bom. Não, eu acho que foi um grande resumo do que a gente falou há uma hora atrás, e acho que é realmente isso, recapitulando isso. Só para encerrar, e vou ser bem breve, na hora que a gente for estudar, que a gente for se preparar, né, sempre orar antes, ter a oração ali como a nossa ferramenta, e saber que Deus capacita a gente, e pedir criatividade para Deus, pedir para que Ele nos dê criatividade para estudar, nos ensine a como estudar, nos dê paciência para estudar, nos dê concentração para estudar. Isso que o Diego fez quando ele estava trabalhando na clínica e começou a fazer ditado com as músicas sertanejas que ele ouvia na clínica, isso foi uma criatividade que Deus deu para ele, né? Uma sabedoria que Deus deu para ele e que gerou frutos, né? E só para terminar uma pequena coisa, geralmente aqui na faculdade eu sempre tenho que fazer aquecimentos e fazer coisas e ensaios, etc. E às vezes chega um dia, geralmente numa terça-feira, na segunda-feira à noite para mim chega o que eu tenho que fazer na terça-feira. E muitas vezes eu estava perdido e falava, eu não sei como vou fazer isso, como será que eu consigo tirar isso do grupo, como será que eu vou conseguir me expressar para que eles consigam fazer isso. E eu sempre lembro de estar orando para Deus me dar soluções, me dar sabedoria, me dar criatividade. E por diversas vezes, para a glória de Deus, sempre depois do final do ensaio, o professor vinha me cumprimentar falando, uau, sua ideia foi incrível, uau, isso funcionou muito bem, uau, da onde você tirou isso? E tudo isso foi o que eu pedi a Deus antes de entrar no ensaio, né? Que era que ele me desse criatividade, que ele me ajudasse a me expressar, a me comunicar de uma maneira clara, que ele me desse ideias, que eu fosse criativo e que eu conseguisse chamar a atenção das pessoas. E, então, usem a oração como elemento do seu estudo, como parte essencial do seu estudo, né? Fazendo todo o seu estudo musical, está sempre guiado por Deus e sempre debaixo da graça de Deus. E para encerrar, mandem sugestões de temas que vocês querem que a gente aborde, escrevam no direct da escola mesmo, a gente ainda tem uma sequência de lives para frente. Mandem temas que vocês gostariam que a gente falasse, para a gente poder elaborar umas lives sobre isso. Eu tenho uma ideia da próxima live, ainda não vou falar porque preciso discutir com o chefe, com o Diego, entre a semana a gente divulga o tema da próxima live, e é isso aí, gente. Deus abençoe, muito obrigado por tudo, a gente se vê na próxima semana. Da minha parte é isso.